Capitão Bob, obrigado por tê-lo a bordo. Eu Claro. perguntei a seguinte, você tem alguém na sua família que envolvido com aviação? Seu pai, parente, alguma coisa? Meu pai queria ser piloto na Segunda Guerra. Meu pai era austríaco naturalizado americano. Na Segunda Guerra ele foi sargento de tropa americana, ele queria ter voado, mas acabou não dando certo. Na volta da guerra ele fez faculdade, até porque o governo americano deu a universidade, né, para os soldados e tal. E um amigo dele falou, vou dar curso piloto para você. E no fim o amigo se mudou, teve uma história lá e aí não conseguiu fazer o curso. Piloto frustrado. Mas virou auditor, foi morar em Los Angeles. E aí um dos clientes, quem que era? Lockheed. Ele cuidava linha de produção, Constellation, entre outros. E aí, inclusive, ele lembrava número de série Constellation, Varig, etc. Ele sabia. Aí ele veio para o Brasil, que a primeira esposa dele faleceu, teve problema de saúde. Veio para o Brasil, conheceu minha mãe e aí depois nasceu o Alfred, meu irmão mais velho, que trabalha na aviação, trabalha na Azul, na área do planejamento de rotas, e veio o Capitão Bob, depois em 70. Legal. É. Bob, ou seja, seu pai entusiasta não era aviador, quer dizer, você foi o primeiro a desbravar essa picada. Você lembra a primeira vez que você viu o avião e o que você sentiu quando viu? E que avião foi? Olha, eu sempre falo para as pessoas que a paixão surgiu em 74, tinha 4 anos. Que ótimo. Como meu pai trabalhava para uma... Que raiva. Trabalhava para uma empresa americana de auditoria e ele tinha vindo para o Brasil para ficar 2 anos, acabou ficando definitivo aqui até falecer em 2002, né? Mas a firma por muito tempo pagava de 2 em 2 anos, como se fosse um prêmio, um bônus, as passagens aéreas para a família inteira, para os Estados Unidos, que ele tinha deixado coisas nos Estados Unidos, né? Tinha família lá. E aí a gente viajava, na época que a passagem era cara, né? Então a primeira memória que eu tenho foi do 747 da Panam, pousando em Viracopos, né? A imagem do pouso em Viracopos eu tenho. E uma outra foi a visita no cockpit também, foi em 74, que aliás essa passagem está no meu livro, que eu estou escrevendo um livro, e foi uma visita ao cockpit não esperada. Por quê? Porque eu estava apertado para fazer xixi. Você entrou na porta errada. Aí, primeira porta, cabine. E eu lembro que eles viraram, né, tinha o engenheiro de voo, né, 47 antigão, né? E aí olharam pra minha cara e começaram a rir. Aí fechei a porta, foi minha primeira visita a um cockpit. Você lembra o que você viu? Eu lembro. O que você entrou pela cabine porque ela abriu aquela porta. O que você viu? O que ficou na sua cabeça gravado nisso? E eu tenho gravado, incrível que pareça, eu tenho gravado a cena deles olhando, virando os três pra minha cara, assim, né? Olhando pra minha cara e rindo. E é toda aquela cabine clássica de um 47 na da rainha. Então, que belo começo, não é? Bom, pulamos o Capitão Bob de 4 anos para o Capitão Bob optando por seguir isso profissionalmente. Em que momento tua chave virou? Cara, eu acho que sempre, desde, como eu falei, 4 anos foi aquele impacto, né? Com 5 eu já pedia para ir no aeroporto de Congonhas de avião. Teve a influência do meu irmão mais velho, 4 anos mais velho, então, por exemplo, a gente era sócio do Círculo Militar de São Paulo, fica no Ibirapuera. Sim. Então a gente ficava lá no clube, caminhava a pé e ia para a área de aeromodelismo. E da arquibancada do aeromodelismo você via pouso e decolagem em Congonhas. Então meu irmão já gostava de avião também, vamos lá ver o aeromodelismo e os pousos em Congonhas? Vamos. Eu seguia com ele e a gente ficava lá vendo já de longe e quando era possível, o nosso pai ou a minha mãe levava a gente para o aeroporto de Congonhas para passar 1 hora no terraço comendo misto quente, que é um padrão lá, um misto quente no terraço do aeroporto de Congonhas. E depois, conforme a gente ganhou a idade, né? Aí a gente pedia para o meu pai deixar a gente de manhã, ele jogava tênis lá no Círculo Militar, jogava a primeira partida, deixava a gente no aeroporto logo cedo e vinha buscar a gente à noite e aproveitava e jantava com a minha mãe lá. Tinha um restaurante do aeroporto, a gente já jantava lá. Seu pai faleceu em 2002, né? Uhum. Ou seja, te viu voando, Viu. Profissionalmente, te viu de uniforme. Ele até chorou. Eu falava assim que meu pai era um austríaco, né, apesar de ser naturalizado americano, mas é um povo frio. E eu só vi ele chorando 2 vezes na vida dele. Uma vez foi uma libertação de reféns americanos, né, que estavam passando na televisão, acho que foi, não me lembro se foi no Irã, já faz um tempo, né? Mas eu vi, aí quando eu olhei ele tinha lágrimas nos olhos. E outra foi quando eu apareci de copiloto lá, uniformizado, eu fui tomar café da manhã de propósito, sem falar nada. Eu botei o uniforme da Rio Sul, que foi minha primeira empresa aérea, que eu trabalhei, e apareci lá do nada no café da manhã deles, minha mãe, e aí ele olhou e começou a chorar. Você lembra o que ele falou? Estou muito feliz. E chorou. Chorou. E você chorou?
Ah, todo mundo, né? A gente até agora começa a lembrar e se emociona, né? Lembra do sorriso do seu pai, do rosto dele? Lembro. A minha mãe até hoje, né? Minha mãe tá viva, tá com 80, indo para 86 anos, né? Ela sempre fica orgulhosa. Aí tá com as amigas lá no shopping, fala, meu filho, piloto, não sei o quê. Sabe o que eu tô vendo? É muito engraçado aqui. Eu fico numa posição muito confortável, né, de espectador. Vendo seu olho brilhar, lembrando do seu pai. E eu não conheci seu pai, né? Não tive esse prazer de conhecer seu pai, mas eu imagino o quanto ele ficou orgulhoso, o quanto o olho dele brilhou, vendo o filho dele atingir algo que para ele, por circunstância ou por opção, não conseguiu, né? Ele acabou completando esse círculo em você. E quem é pai, você é pai, eu sou pai também, a gente sabe o quanto é importante completar esse círculo no filho da gente, né? É como se aquela árvore que você plantou, agora aquela sementinha gerasse frutos. E agora meus filhos começando a voar. Estão lá no Paulistinha. Lá Teu filho já está voando? O de 16 e 17, já fazendo as primeiras horas no Paulistinha, lá em Eldorado. O que você sentiu quando viu teu filho voar? Cara, é muito legal, assim, quando eles mandaram um vídeo que eles tinham gravado, eu falei, nossa, caramba, né? Meu Deus, né? E ao mesmo tempo... eu fico feliz, porque eu estou na aviação, eu posso dar esse apoio para eles. Né? Então, eles têm uma dúvida, perguntam. Lógico, eles estão no aeroclube, então tem coisa do nosso PP que, nossa, faz muito tempo, né? Mas, de qualquer maneira, eles têm as curiosidades, então a gente vai mostrando para eles. E eu vou te falar, né? Os meus filhos já voam no simulador. O Peter, que é o mais novo, foi engraçado, porque não fui eu chegar lá e falar, você tem que instalar um simulador em casa e começar a voar. Quando eu vi, já estava voando. Ele voa mais o A320 Neo, mais o Boeing também, o 737NG. Ele chega, por exemplo, às vezes a gente vai voar, né, de passageiro, entra um pouquinho antes no avião, aí apresento para um colega e tal, fala assim, você já sabe programar? Sei, em 5 minutos ele programa o avião. Você se viu no seu pai vendo seu filho? Você se enxergou no seu pai vendo seu filho? Tipo assim, eu tô sendo um pouco meu pai pro meu filho. Não, seu pai foi verdade, é verdade. A única coisa é que hoje eu vejo que, assim, o que o meu pai não pôde me dar na época, porque ele não conseguiu ser piloto, não pôde orientar, hoje eu consigo. Então eu fico mais tranquilo de poder dar esse apoio para ele, para os dois, né? E para eles seguirem, dar uma boa orientação, olha, melhor isso, melhor aquilo. Então a gente um ponto a mais, né, que eu posso passar a eles do que eu tive com meu pai, que infelizmente ele não pôde ser piloto, mas sempre deu apoio, inclusive nas horas de voo, eu pagava minhas horas de voo, mas depois a gente vai até comentar, foi um começo tardio, por causa do óculos, e aí eu precisava agilizar minhas horas de voo, e eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, como repórter. É isso que eu ia puxar no tempo agora. Você tem vida pregressa fora da aviação. Verdade. Você nasceu antes para o mundo. Mas o que você fez antes e como você transicionou para o Capitão Bob? Eu vou comentar, né, mas... só completando, quando eu precisava finalizar minhas horas de voo, que eu estava desesperado para tentar alguma coisa, né? Aí ele me ajudou. Legal. Então ele teve essa possibilidade, tinha uma reserva, falou, vou te ajudar. Assim como eu estou ajudando meus filhos agora, tinha reserva, tirei, porque eles são estudantes, né? 16, 17 anos, não tem como, né, pagar hora de voo. É o patrocínio. É o patrocínio, isso aí. O patrocínio. Mas falando da parte do jornalismo, né? Você foi jornalista antes de ser piloto? Antes. À vista, né? Eu tenho hipermetropia desde criança, né? Aquela sacanagem que muitos sofrem ao longo do desejo de se tornarem pilotos. Chega na hora, você tem usa óculos, esse tipo de problema, você não pode ser piloto. Isso no passado era muito maior. Hoje eles estão bem mais light, né? É o padrão, diria um padrão americano, que o americano sempre foi mais light na questão de exame médico, né? E aí, quando caiu a ficha que eu queria realmente ser piloto, só que eu usava óculos, aí comecei a conversar com um piloto e outro. Falei, eu acho que não dá, né? Pela sua hipermetropia, tem hipermetropia e astigmatismo. Aí liguei uma vez na EACOM, falei também, não pode, não sei o quê. Falei, já era, né? E aí é difícil para quem quer ser piloto e não poder seguir, né? Eu falei, vou tocando a vida. Nesse meio tempo, já com os meus 15, 16 anos, inauguraram Guarulhos, estava lá na inauguração, inclusive, 20 de janeiro de 85. E aí tinha o terraço do aeroporto. Eu já frequentava em Congonhas e passei a frequentar em Guarulhos. Lá em Congonhas, vale uma observação, eu tinha conhecido um garoto que tinha um radinho FM adaptado para VHF. Sim. Aí fiz um rádio de VHF a partir do FM e comecei a aprender toda a parte de fraseologia, de fonia, o que a gente às vezes vê, por incrível que pareça, alunos chegando, novos pilotos que têm dificuldade de fonia, e pra gente
criança, a gente já matava a pau, né? E aí inauguraram Guarulhos e aí conheci outros entusiastas da aviação também, com radinho, com binóculo, tirando fotos, eu sempre tirei foto também. E a gente formou um clubinho, né? Era Clube de Escutadores de Aviões, né? E aí depois virou Associação de Escuta do Tráfego Aéreo. Que legal. Foi oficializada, inclusive em cartório, tudo registrado, tudo certinho. E aí eu senti a necessidade, poxa, a gente tinha tantas atividades, aliás, vale destacar, né, que naquela época a gente ia praticamente toda a tarde na Torre de Guarulhos. Eram adolescentes, mas visitavam a torre, aprendiam. A gente solicitava visita na Varig, a gente era bem recebido, na TAM, na VASP, controle de tráfego aéreo, Embraer, a gente chegou a fazer uma excursão, Pirassununga. Então os órgãos, né, e as companhias davam mais apoio. Hoje até para visitar a Torre Guarulhos é uma dificuldade. Mas a gente aprendeu muito. E aí eu falei, poxa, a gente tem que fazer um jornalzinho, né? E aí eu criei o Runway, né, que era um jornalzinho artesanal, era datilografado, xerocado e tal. E aí a gente começou a distribuir o jornal e o jornal fez sucesso. Legal. O pessoal da torre ficava esperando, das empresas aéreas também que estavam lá em Guarulhos. Inclusive o Manfred, que era gerente da TAP lá em Guarulhos, falou, traz aí que a gente faz também um pouco de cópia aqui na copiadora da TAP. Então a gente levava papel para fazer a impressão lá. A Canadian também, o Aloys da Canadian, falou, faz aqui também. Então a gente começou a fazer o jornal. E aí eu falei, poxa, mas eu queria voar, porque em 85 meu pai se aposentou. E aí ficou difícil de voar, porque a passagem para mim ainda com 15, 16 anos era difícil. Aí, você sabe como eu fiz o meu primeiro voo depois da aposentadoria? Não tenho ideia. O Hélio Smith, ex-presidente da Varig, que deu a passagem. Que legal, o seu Hélio. Eu escrevi uma carta, porque foi uma sugestão de um comandante 737 da Varig lá em Guarulhos, olha, escreve pro Hélio e pede a passagem, explica tudo da associação. Escrevi e ele deu. E aí, foi a primeira vez que eu fui pro Galeão fazer fotos, né, no aeroporto, e foi a convite do Hélio Smith, né? Que legal. E bom, aí teve o jornal e aí eu falei, mas eu preciso voar mais, eu queria estar presente na aviação. Aí quando eu tinha já meus 17 anos, eu falei, vou lá no Spagatti, vou visitar o Carlos André Spagatti da Flap, quem sabe eu fazia muita foto, ele pode utilizar e ele me coloca nos voos, dito e feito. Então a gente fez amizade naquela época, o Spagatti, comecei a fornecer material para ele, escrever textos, e aí ele me colocava nos voos inaugurais, voos de demonstração, e aí eu estava mais feliz, né? Foi quando chegou a época de fazer faculdade, acabei prestando para jornalismo, e aí entrei em 88 do grupo FMU, e aí eu fui até 91. 92, formado, eu falei assim, bom, agora vamos ver o que vai dar, né? E eu queria voar ainda. Fiz curso comissário, porque eu queria voar, né? Sim. Mas nesse meio tempo, quando eu já estava formado comissário, eu fiz na IWM, fiz até com a minha carteira do Fokker 27. Aí a Jovem Pan me chamou. Porque assim, eu era conhecido na sala de imprensa, naquela época os aeroportos tinham sala de imprensa, tinha o representante da Bandeirantes, que era o Amorim Filho, tinha da Jovem Pan, tinha da CBN, Rádio Eldorado e tal. A Jovem Pan falou assim, estava precisando de um repórter à tarde, do período da tarde até o início da madrugada, o final, tipo 11, meia-noite, lá em Guarulhos, porque tinha um repórter de manhã, que era o Luciano Dorim. E aí o Luciano Dorim falou assim pro Amorim, que era da Bandeirantes, putz, quem que eu vou chamar, que eu tenho que indicar pro Zé Pereira, que era o diretor da rádio, alguém para trabalhar à noite em Guarulhos. Aí o Amorim falou assim, poxa, o Robert acabou de se formar e conhece da aviação pra caramba, amigo nosso, vou ligar pra ele, vamos ver se ele vai querer, lógico. E aí virou. E aí eu entrei pra Rádio Jovem Pan em setembro de 1992. Fiquei lá por 5 anos. Nesse meio tempo, surgiu a revista Aero Magazine. Estava voltando, o pessoal já me conhecia da Flap. Comecei em 94 lá também como freelancer. O trabalho oficial era na Jovem Pan e nas horas vagas era o Magazine. E aí comecei a voar muito mais, né? E foi nesse meio tempo que eu estava na sala de imprensa do aeroporto de Congonhas que eu descia uma certa hora para tomar um cafezinho na sala do Diners que tinha lá no corredor. Sim. Tô lá tomando cafezinho, falando de aviação com um funcionário que trabalhava lá, e aí outra pessoa que era cliente lá falou assim, você é repórter da aviação? Falou, prazer, sou Francisco Zeckman. Falei, então, eu sou piloto, tô querendo abrir a representação aqui no Brasil de uma escola americana de pilotagem da Califórnia. Falei, pô, que legal, né? Você podia ir lá fazer uma matéria para Aero Magazine. Falei, poxa, eu podia... Como eu tenho dupla cidadania, por causa do meu pai brasileiro e americano, falou, será que lá eu posso ser piloto? Falou, vai lá e faz o
o exame médico, né? Falei, pô, eu vou lá, vou pegar as férias da Jovem Pan e vou E lá. foi e fez. E fiz. Fiz a matéria e fui na clínica da FA. 3 horas. Você lembra que demorava 3 dias no ASP para a carteira para sair, né? E aí lá, em 3 horas, tá aqui, ó, primeira classe, parabéns, você pode voar aqui. Falei, caramba. Na época eu era noivo, tinha todo o meu trabalho aqui no Brasil. Falei, caramba, eu vou ter que largar tudo. Então é uma reviravolta, né? E aí eu falei, nisso eu tava tomando um café em Guarulhos e fui falar com o Rogato, comandante Rogato. Tava tomando café, eu falei, cara, Robert, por que você não vai no ASP? Parece que eles andaram mudando o sistema. Tenta. Aí eu fui lá e passei. Que legal. Aí começou a correria, né, que eu falei, né? E eu até cheguei a pensar assim, vou tirar lá nos Estados Unidos, fazer as horas de voo que eram mais baratas e convalida aqui no Brasil. Só que um amigo meu que fez isso, levou um ano na época para conseguir converter aqui no Brasil. Então eu falei, pô, eu não posso perder tempo, já tinha certa idade, né? E aí comecei a correr, e aí eu fiz as minhas horas, tirei as carteiras, comecei a acumular hora, um voozinho aqui, um voozinho lá, Jovem Pan, Aero Magazine. Chegou uma hora que a Jovem Pan já começava a interferir com meu sonho já de ser piloto, então eu pedi as contas na Jovem Pan, só fiquei na Aero Magazine. Então trabalhando lá, fazendo hora de voo aqui e ali, até que no ano 2000 já veio a prova da Varig. Aí eu fiz a prova e passei, e aí começou a minha história como piloto mesmo. Robert, tira uma dúvida minha. Se você hoje fosse para o céu, encontrasse seu pai, você tem uma carreira longa em aviação, vai ter um canal que a gente vai conversar sobre o teu canal, ou seja, você tem um legado, de uma forma que você tem um legado, né? Você plantou a sua árvore aqui, né? Planta a sua árvore, aliás, a cada dia, né? Tanto voando, quanto fornecendo informação para a comunidade, que eu acho que é uma coisa extremamente nobre. O que você vai falar pro teu pai? Ele ia falar, aí, meu filho. Bom, primeiro é aquele abraço, né? Quando a gente sente saudade, né? Imagina você abraçando o velho. Aí, obrigado, né? Aquele obrigado com o braço apertado, né? E, logicamente, a emoção, né? Não tem outras palavras, Será né? que seu pai não ia dizer pra você obrigado? Será que ele não ia dizer, meu filho, muito obrigado pelo que você fez? Pelo que você construiu pra gente? Nossa. Você não constrói sozinho, você construiu um pouco pro seu pai. Isso que eu acho bonito dessa história. Aí você vê uma coisa, sabe o que eu penso? É um sobrenome diferente, né? Eu acho que no Brasil só tem um Zwirling, que é a nossa família. A Zwirling já é pra arrebentar, né? Por isso que é Robert Sopa de Letrinha e virou Captain Bob, que é muito mais fácil do que o Robert Zwirling, né? Mas, de qualquer maneira, é o sobrenome da família, né, que está se perpetuando, né? Porque não digo na pilotagem, porque a gente aqui passa no planeta, morre e depois, daqui a uns anos, ninguém lembra mais. Mas se fuçar a internet hoje, o seu nome, o meu nome, a gente deixou um legado. Eu sei que seu pai falou alguma coisa pra você. O quê? Mas eu tenho muito orgulho de você, meu filho. É verdade. Tenho certeza absoluta que ele diria isso. Acho que dos dois, né? Não, eu tô colocando você na figura do seu irmão, Sim. na figura de você, né? Mas tenho muito orgulho do que você construiu, do que você conseguiu fazer sozinho. Mas eu É entendo que o amor dele É. foi uma mola pra você, mas é um caminho que você escalou, uma parede que você escalou sozinho. Eu acho que, Rafa, a melhor coisa que a gente pode ver aqui, assim, atualmente, né? E que, logicamente, os nossos pais se orgulham, é alguém chegar e te agradecer no aeroporto. Poxa, eu estou seguindo a carreira devido aos vídeos que eu assisti de vocês, as dicas que vocês deram, então você sente que foi, como é que se fala, compensado por todo o esforço, né? E não deixa de ser nosso legado, né? Eu falo nosso porque você também está deixando o seu. Muito legal, Robert. Bom, voltando à nossa história do Robert. O Robert foi parar na Rio Sul. E aí, como é que foi a sua vida ou na VASP? Não sei onde você foi parar. Conta aí o que rolou. O que rolou do Robert de lá para o Robert estar hoje aqui sentado. O Rio Sul, bom, a fase da Rio Sul, de entrar na Varig era um desafio, né? Então, pra você ter uma ideia, eu contratei até a Paula Moreira, que acho que você conhece, já participou de lives com a gente, que era psicóloga da Varig, tinha saído e preparava o pessoal, prepara até hoje, candidatos para a seleção das empresas aéreas. E aí eu tive, assim, preparação com ela. O meu maior cagaço era o exame médico, por causa justamente da vista. Eu falei assim, pô, passou no ASP, mas será na Fundação Rubem Berto? Será que eles não são cricas? Fui morrendo de medo, mas felizmente deu tudo certo. A prova foi o padrão que você tem do velho DAC, o GENAC, né? E então eu estudei pra caramba. Na época o comandante John Long falou assim, olha, vocês têm que estudar muito, tem que ser os primeiros porque a procura é grande. E a gente estudou muito, fez um grupo de estudos, inclusive na EWM, o professor Santive, né? Que escreveu o livro de performance. A gente teve aula com ele e tal para fazer essa prova. Teve a parte do psicotécnico, exame médico, mas graças a Deus deu tudo certo. Depois foi o Jet Trainer. Isso, na realidade, a gente já tinha sido chamado, né? Teve uma galera grande que foi para Varig, outros foram para Rio Sul, outros foram para Nordeste. E aí fui pro simulador. Mas é um assunto interessante, Rafa, que eu cheguei no simulador, o instrutor era o Arcaldi, né? O Arcaldi virou para mim, minha ala era
a Teresa Parnes, né? Sim. E aí, ou melhor, eu era a ala dela, porque ela era a comandante, né? E muito mais experiente, né? Mas ele virou pra mim, você voava em que empresa aérea antes? Eu falei assim, não, nunca voei em empresa aérea. Aí ele falou, cara, mas Tá legal demais. tá legal demais. E é uma coisa que eu reparo e todos os pilotos da nossa geração comentam, né? Da diferença de gerações, né? Que hoje se tem mais dificuldade. Mas você vê, você não consegue visitar uma torre, não tem mais terraço em aeroporto, Sim. não tem mais visita no cockpit, né? Você não consegue fazer mais um voo no cockpit. Eu acho que tudo isso contribui para que os novos pilotos que estão chegando aí vivam ou de vídeos no YouTube ou de um simulador de voo, que é legal. Eu acho a simuladora uma escola fantástica, mas falta alguma coisa, né? Eu, com os meus, sei lá, 12, 13 anos, já lia livros de aviação, pegava na biblioteca da escola, ou Não Faça Voo Cego do Tabosa Pessoa, era uma bíblia para mim, eu estudava tudo, ia no DO das empresas aéreas em Congonhas, comprava os mapas da Jepsen, não, era a DPV, né? Na La Selva, levava lá, abria o mapa, junto com os pilotos que estavam de reserva, falei assim, diz uma coisa, e isso aqui, e essa carta de aproximação? Eu ia, com 12, 13 anos ou menos, eu já ia perguntar, já queria aprender como é que funcionava tudo, fora os radinhos, que davam toda aquela noção de como funcionava o tráfego aéreo. E hoje eu vejo, né, os pilotos novos com uma dificuldade imensa. Chega assim, estão perdidos, muitos chegam assim e falam, meu Deus, é como se estivesse começando do zero, né, com ele. Tava na Rio Sul, saiu da Rio Sul, foi pra VASP. Beleza, acabei voltando, indo para outro assunto, mas a Rio Sul. Rio Sul foi Embraer 145, entrei em instrução em rota, tudo, simulador, foi em Dallas, rota, chequei, e aí lembra do atentado de 11 de setembro. Lembro. Aí começou a crise no grupo Varig, já não estava lá essas coisas, e aí, quando foi início de 2002, não vai ter jeito, licença sem vencimento. Nosso grupo entrou de licença, por sorte a VASP estava chamando nessa época. Você migrou para a VASP. Fui para a VASP. Era para voar o Breguinha, como eu falei, no início, acho que no nosso bate-papo, e aí acabei indo para o 737-300, super máquina, curti pra caramba, a gente voava muito na mão, assim, não que não tivesse disponível o piloto automático, mas a gente curtia tirar tudo, aquelas coisas que hoje seriam proibitivas, né, por causa do sistema de foco, né, de outras coisas, tem aproximação estabilizada, mas pousava power off, decolagem americana, tudo que não podia fazer, a gente fazia. Gato e sapato, é como eu falo, gato e sapato do avião, girar a base em cima da cabeceira, aquelas coisas malucas, né. Então foi uma grande escola para mim a VASP, o 737-300, e só que mais uma que padeceu, né, com a administração, etc. Janeiro de 2005 acabou. Por sorte, a TAM estava chamando. Aí fiz seleção na TAM em fevereiro de 2005. Né, e fomos contratados, registrados em março de 2005. 20 anos aí de empresa, né? E fui pro Airbus, né? Voar o Airbus, o A320. Cheguei a voar um ano do A330. Considero o Airbus fantástico, uma aeronave, assim... Lógico, como a gente sempre fala, né? Qualquer avião é maravilhoso. Mas aqui vai um elogio pro Airbus, pra família Airbus, que pro piloto, mesmo passageiro, né? Porque a cabine de passageiro é mais larga do que um 737, né? Muito mais confortável. E a cabine dele, os sistemas são muito bons. Fora a mesinha, né? A mesinha... Capitão Bob, pergunta violenta. E aí? Boeing ou Airbus? Se puder escolher, lembrando que a gente sempre fez, nós somos pilotos profissionais, tanto eu como o Bob, né? A gente é pago para voar, então a gente não escolhe. Vou né? dar uma de tiozão agora. Ambos têm as suas vantagens. A gente voa o que pagar, nós estamos voando achando bom, né? Mas se você pudesse escolher um ou outro. Olha, pelo conforto, por achar, ser fã, assim, não por estar voando nele, mas eu sou fã do produto Airbus. Outro avião que eu acho fantástico, o A350. Então eu acho que hoje os produtos da Airbus são top de linha. Não sei, estou com a expectativa do 777-9, né? O X, né? Ainda não se decidiram, mas acho que é o 9 que vai sair. Deve ser muito interessante, né? E acho que vai ser uma super máquina, tá demorando um pouquinho, mas eu acho que também vai se apresentar como um super avião. Mas, assim, se pudesse escolher, eu prefiro o Airbus ainda. Para voar? Para voar. Agora, o Boeing, é aquilo que eu falei. Na época de VASP, a gente fazia gato e sapato. Hoje é tudo, né, tem que ser tudo engessado, tem seguradora no meio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O próprio controle de tráfego aéreo, poxa, na VASP eu chegava... Primeiro voo da ponte, chegando em Congonhas, olhava assim, vamos cancelar? Vamos. O controle, pra caramba, não, tá autorizado. A gente vinha gerando base em cima do Shopping Ibirapuera para pousar na 17. Então, hoje em dia... hoje não vai fazer mais. Então, mudou a aviação de maneira geral, né? Mas, por conforto, o Airbus eu acho que é um avião, assim, fantástico pro piloto.
Bela resposta. E a internet entrou onde na tua vida? Nossa, internet eu acho assim, principalmente pro jornalismo, para fazer as matérias, mas especialmente eu diria para o simulador. Eu vou em muito de Flight Simulator, muito, mas muito. Então eu baixava, acordava na Jovem Pan, eu entrava em Guarulhos no ar às 6 da manhã, tinha que estar lá 6 horas da manhã. Eu acordava às 4 da manhã, porque lembra da velha internet? Que não, de escada? De escada. E de madrugada era mais rápido. Então, que o pessoal não estava usando telefone, essas coisas, né? Então eu botava o despertador para as 4 da manhã para baixar cenário ou avião para o simulador. Então a internet me ajudou bastante. E depois os voos controlados. Eu usava o sistema Roger Wilco para fazer fonia. Então curtia isso. Não deixa de ser uma grande escola, um bom sistema de aprendizagem. Até hoje eu considero. Simulador de voo que tem aí, qualquer coisa, já ajudam bastante o aluno. E o canal Asa? Apareceu de onde? Canal Asa. Onde você liga? O Bob piloto, o Bob jornalista, o Bob entusiasta, né, que você ama aviação, depois você transpira aviação, e o canal? A Asa foi interessante, porque Cruzam. eu, por muito tempo, continuei escrevendo para a revista Aero Magazine e até para a Flap, como eu era freelancer, uma certa hora eu falei assim, olha, se não tiver contrato de exclusividade, qualquer coisa, eu vou fazer para quem me contratar. Então eu fiz matérias para a Flap nos últimos tempos, a Aero Magazine, isso até 2014. Só que aí, o que aconteceu? A escala começou a pesar um pouquinho. Então, às vezes eu queria descansar e não podia porque eu tinha que redigir texto. E para você redigir um texto, precisa de um cuidado imenso. Tem que ser muito bem trabalhado para prender a atenção do leitor. Você tem que checar dados, etc. Então, aquilo demandava, às vezes você estava inativo em Rosário, um dia lindo, louco para sair para um restaurante e tinha que ficar dentro do hotel digitando matéria. Chegou um ponto que eu falei, não dá mais. Né? Então, eu parei de escrever em 2014, na verdade, em 2015, eu fiz ainda 2 matérias para Avião Review e depois encerrei. Aí, mas sabe aquela vontade de escrever ou de fazer qualquer coisa na área de jornalismo, porque eu também sempre gostei de jornalismo. Aí quando foi 2018, eu comecei a olhar alguns vídeos do YouTube, falei, nossa, olha aí, uma coisa que eu podia fazer, que eu vou curtir, uma assim, fazer matéria de um avião, ou uma reportagem num determinado aeroporto, eu que vou editar quando eu tiver tempo. Vou editar do jeito que eu quero, porque na revista tinha o diretor de arte, então não saía às vezes uma foto que você queria que saísse, não saía. Falei, agora eu que vou decidir. E as lives, super fáceis, porque carrega uma webcam, um microfone e tal. Tá no hotel no pernoite, marca com antecedência, liga o notebook. A gente fez diversas, né, Rafa? E aí tava lá. E aí comecei a fazer o canal Asa. Primeiro eu queria fazer Cafezinho de Aeroporto. Seria o nome do canal. Só que eu descobri que tinha Já tinha um cafezinho de aeroporto, uma pessoa que nem é da aviação, era um estudante que morava lá no Canadá e botou o nome de cafezinho de aeroporto. Eu falei, pô, não vai dar. Aí pensei, o que pode ser? Tanto o brasileiro vai entender, e se o canal evoluir, vou poder atingir até os estrangeiros, né? Aí pensei, pô, canal Asa de Aviation, Space, ATC, de controle de tráfego aéreo. Falei, acho que é isso aí, pode dar certo. Aí criei o Asa Aviation Space and ATC e essa sigla ficou rodando por muito tempo, mas eu percebi que assim, falar Aviation Space and ATC, no fim atrapalhava um pouquinho o desenvolvimento do canal, então ficou só canal Asa. Hoje é mais canal Asa, tem pessoas que sabem, acho que está inclusive na descrição do canal, mas se você falar com sigla em inglês, o pessoal não curte tanto. Então o canal Asa facilitou e tá chegando lá nos 100 mil inscritos. Agradecer. Parabéns, cara. É difícil, né? Porque você vê, né? 2018. Mas se você desistir logo no começo, não vai. Então tem que persistir. Bob, qual foi a matéria mais polêmica que você fez? Que deu mais dor de cabeça no canal. Você gravou, depois você olhou e falou que não devia ter feito o que eu fiz. Putz, olha, as matérias, na realidade, eu sempre tomei cuidado, justamente para não envolver assim, alguma parte ou alguma autoridade, mas eu diria assim que a fase mais difícil para nós todos foi a da pandemia, porque a gente estava irritado, lembra? Não podia sair. Na verdade, os canais de aviação foram muito úteis para o pessoal que estava confinado. A gente ajudou não só como companheiros, do pessoal que não podia sair de casa. Teve muita gente que estava começando a carreira de aviação e se manteve ligado graças aos nossos esforços, né? Poxa, eu fiz uma transmissão, estava Covid mesmo. Estava com febre transmitindo.
Caralho. Mas eu acho assim que foi o contexto, né, toda a parte envolvida atrás, a parte política que a gente acabou irritado pra caramba com certas coisas que a gente via. Eu acho que a gente sofreu um pouquinho na pele isso, né? Então, foi uma fase meio tenebrosa, porque a gente que vive da aviação fala, poxa, o que será da aviação e do mundo? Então, Sim. eu diria que foi bem complicado, uma fase complicada. Mas se eu lembrar alguma outra questão aí, mas eu, por exemplo, eu sei de uma que já causou polêmica do ex-presidente da Varig, do Fernando Pinto, que falando porque do final da Varig e certas coisas já causou desconforto para algumas pessoas da Varig, que foram da Varig também. Então a gente já teve outros bate-papos para falar, olha, não foi só isso, aconteceu aquilo. Então Contextualizar. a gente, como é que a gente fala? A gente usa muito esse termo, né, de melindrar, né? Isso tem copiloto e comandante, não vai, ele ficou melindrado e tal, então a gente tem que tomar um cuidado na internet para não melindrar ninguém, para não causar desconforto, é muita política, né? Então... Pergunta, Giorgio, para nosso querido Capitão Bob. Aqui o cara vem, opera e pergunta também. Você não me pegou de calça rima. Eu já tinha pensado na pergunta. Agora vá. Robert, você vê nos seus filhos, se você não fosse piloto, eles seriam pilotos? Boa pergunta, hein? Pode ser assim como meu pai que ele não conseguiu ser piloto. Sim. Mas você tinha esse amor correndo como você pela aviação. É estranho. Você sente isso nos meninos? Eu acho que eles têm a mesma coisa. É engraçado. É estranho você pensar, poxa, tá no sangue. A vontade de ser piloto tá no sangue. Mas a gente vê isso com um músico, né? O filho de músico que segue a carreira do pai, né? Sim. E vai muito bem, por sinal, né? Então eu acho que tem alguma coisa, né? Nossa, como eu falei, né? O meu filho mais novo, antes do mais velho, o mais velho também entrou na linha de querer realmente ser piloto. Já fez a sua estratégia, inclusive, já está consultando as faculdades de ciências aeronáuticas. Que legal. Ele vai prestar agora no ano que vem, para entrar no ano que vem. Então, mas eu acho que tem um pouquinho dessa coisa de sangue, de alguma coisa. Como eu falei, não foi insistência minha de chegar pro meu mais novo, instala simulador aí, vai voar. Quando eu vi, ele já tá voando e fazendo fonia. Eu cheguei lá já era. Não, eu entrei na sala assim, controle do Rio, boa tarde, TAM 3500, decolou na sua escuta, passando 1.500 pés. Falei, caramba. O que aconteceu? O que aconteceu, né? Eles vão virtual conosco. Eles Olha lá. estão assistindo live ou estão participando lá tanto na Ival quanto na Vaxin. Eles estão voando online. É muito legal. Bob, se você pudesse mudar uma coisa na versão brasileira, o que você mudaria? Eu peguei, o gênio desceu e falou, Capitão Bob, você poderá mudar uma coisa na aviação. Uma coisa só, você vai ter esse superpoder. O que você mudaria? Olha, na realidade são duas. Pode? Pode, duas. Você pode tudo, meu querido. Duas seria, primeiro, que vale para tudo, custo Brasil. Se você pudesse eliminar o custo Brasil da operação das empresas aéreas, você teria mais empresas aéreas e as empresas não estariam com dificuldades como estão apresentando hoje. E a segunda, a infraestrutura aeroportuária, que é muito fraca aqui. Então, tivesse essas duas coisas, a nossa aviação estaria bombando muito mais. Seria mexer na estrutura do transporte como um todo, né? Pista, suporte, aeroporto, burocracias, etc. Facilitar, né? E ao mesmo tempo se você pudesse tirar o custo Brasil, mas isso vale para tudo, né? Você vê o preço de um carro, de um automóvel hoje, que tem de impostos embutidos aí, então a aviação também padece disso, essa diferença, né, do dólar para o real, que o passageiro paga em real e o custo é em dólar. Então tudo isso, né, se pudesse resolver esse problema, né, do custo Brasil de impostos e etc, de todas as tarifas, aí realmente você conseguiria, eu acho, dar um upgrade na aviação brasileira de modo geral. Você acha que a ANAC ajuda mais ou atrapalha mais? Você conviu com o DAC, né? Então você viu os dois cenários, né? Eu diria assim, como eu falei, toda a parte hoje brasileira, isso vale para tudo, né? Então você tem como é que a gente pode falar, o contexto brasileiro, né, para tudo, sempre dificultou, né? Não só o próprio DAC, né? Tem as estruturas, as burocracias, acho que vale para tudo, não só a ANAC ou qualquer... você vai para um serviço público, você vai ter suas dificuldades de conseguir. Então é geral. Virou precatório todo não tem como aí, você aguardando. falar hoje... ANAC, é melhor, pior, vale geral, é o Brasil, né? Robert, eu posso emendar um pouquinho na sua resposta, deixando frisando, eu acho que eu vou parafrasear o Robert aqui. A ANAC, a gente entende, não é os servidores da ANAC, tem gente muito boa lá trabalhando. Ontem mesmo eu estive... O Robert Anquizura, que é amigo nosso de muito tempo, tem muita gente boa trabalhando, né? É a estrutura como um todo que acaba travando a roda e esmagando esse bom servidor, ou o cara tendo que fazer um esforço extra enorme para poder prover um serviço.
Então a gente quando fala da agência, a gente fala da agência pessoa jurídica, não as pessoas que estão lá, que tem pessoas excelentes, né, Robert, trabalhando lá. Falei besteira? É verdade, verdade. Ontem mesmo, como eu falei, né, a Jank Zura, a gente se encontrou aí no voo, ele estava ali em SPAC, poxa, cara da melhor espécie, né? Então, sim, aviador, pô. Aviador, então, mas é aquilo, entra tudo no contexto do que o Brasil passa, né? As estruturas, pudesse resolver isso tudo, custo Brasil, e dar uma melhorada geral, nossa, tudo ia bombar, não era só aviação. Mais uma pergunta? E a tua filha, não pensa? Não, minha filha não, ela chegou a trabalhar... Graças a Deus! Pô, me deu um arrepio na costela aqui, Não, filho. minha filha, ela chegou a entrar no check-in, trabalhou na Latam por alguns meses, mas devido ao horário, era muito cedo, 4 da manhã, e tinha que pegar Uber, né, porque não tem trem essa hora. Para voltar, ela conseguia voltar de trem, mas para entrar, então ela tinha um custo alto, não tinha, uma coisa que eu acho estranho, até não ter rodízio de horários e de funções. Sim. Isso em Guarulhos, porque Galeão é diferente, cada base tem sua política, né? Então ela acabou não ficando na aviação, mas eu vejo que, sabe o que ela quer seguir? Jornalismo. Porra, mas caiu, errou lá, acertou aqui. Mas ela fez a faculdade, já se formou em Relações Internacionais, agora vai fazer pós-graduação em jornalismo, que ela viu que o que ela gosta mesmo é o tal do sangue, né? Então não foi na aviação, mas está no jornalismo. Robert, parabéns, cara, que legal. Alguma área específica do jornalismo? Ela gosta da área esportiva, né? E Minha filha também. Palmeirense? É palmeirense. Coitada, dá remédio que passa. Minha filha também, mas ela quer medicina, mas é doida por esporte. E eu falei pra ela, por que você não vê alguma coisa também de jornalismo esportivo? Só que ela é corintiana. Graças a Deus, educou bem, hein? Educou bem, acertar é raro. Horsky, pergunta para o comandante Robert. Aqui, a audiência precisa, meu filho. Lá vem. Comandante, abre um estúdio, comandante, pra gente poder fazer uma mesa redonda com 6 pessoas com um porrete lá. Ah, não, eu vou fazer. Vamos fazer? Vamos aí. Vamos. Nós já estamos eu e ele com o projeto de abrir uma coisa. Vamos. Você chegou a ensaiar alguma coisa? Teve um podcast? Tem, a gente já né? fez alguns em estúdio, é alugado, né? E, então, às vezes eu vou falar, vamos juntar e fazer no estúdio, só que tem uma coisa, né? A gente eu tenho o custo de alugar, tal, a gente prepara, fica legal. Aí quando você vê as visualizações baixíssimas, eu falei, poxa vida, tanto trabalho, custo pra gente, né? Porque eu não tenho patrocinador, né? A gente teve a JetFlow, né? E só que agora, por uma questão de ajuste de budget, ele está se ajustando e então a gente provavelmente volte até o patrocínio da JetFlow, mas de qualquer maneira é pesado. E principalmente para um aluguel, mais pelo aluguel de estúdio. Né? Mas não está descartada a possibilidade de a gente fazer outros podcasts. É muito legal. O estúdio é muito legal. Na realidade, aqui é quase estúdio. Você tem expertise disso, né? Te ajuda pra cá no jornalismo, né? Tem um handicap legal. Eu queria fazer uma coisa que sempre falo para todo mundo, né? A minha pequena contribuição, eu vou, uma parte do meu commute para o trabalho, eu volto para o Brasil, comprando minha passagem, eu compro de Latam, além da qualidade do serviço dos colegas ali, é a minha pequena forma de contribuir um pouquinho com a aviação do Brasil. Eu sei que é uma gotinha, que é uma miséria, mas é mais pelo gesto em si, né? Eu prefiro botar o meu dinheiro no Robert, nos colegas que estão lá, no George, do que sem desmerecer as outras empresas, né? No colega lá que voa nos Estados Unidos, né? Eu acho que é o pouco que eu posso fazer e sou muito bem atendido por todo mundo, não tem nada a reclamar, é muito legal. Eu acho que é uma forma que todos nós, não só na aviação, a gente olhasse um pouquinho o que a gente tem de bom aqui, né? E fortalecesse da forma pequena que for, seja lá comprando seu bilhete, seja lá comprando o seu rango, seja lá comprando não sei o que, a gente vai deixar o Robert feliz, o Jorge feliz e eu ficarei feliz de terem mais opções. Então fica a sugestão do tiozão aí. Eu sei que é pouco, mas é um pouquinho que a gente procura fazer. Né? O Tutinha fala daquele jeito mesmo, ô Silendi! Ah, meu, para com isso! Pô, você é o... Sabe, o Tutinha fala assim? Não, então... Essa é a pergunta. O Tutinha fala assim? Não, ele fazia... Eu nem lembro, era da Jovem Pan mesmo? Era, né? Era um funcionário da Jovem Pan. Não, então, eu acho que era ele, porque ele fazia outros personagens, né? Estive na Jovem Pan no início do Pânico, inclusive levei o comandante, se não falha a memória, era o Miller da Rio Sul e mais uma comissária da Varig. Que legal. Lá no Pânico, eles deram entrevista pro Emílio, pra toda a galera legal. lá. E... Ah, meu, para com isso! Ah, doutor Pimpolho, só estou tentando ajudar. Robert, antes de posar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Valeu a pena? Valeu. Esse tempo todo valeu a pena? Ir para cá, subindo, fecha daqui, fale de lá, muda para cá, muda para lá. Valeu a pena? Valeu. Repetiria. Tiozão, posso fazer mais uma? Pode, Opa. claro. Robert, teu quadro lá, quando tem você tem as lives que eram normais aos domingos, 8 da noite, 9 da noite, 8 da noite, né? Que praticamente o pessoal parava, já não assistia mais TV, né? Todo verdade. mundo ia ver a tua live e esperava, principalmente por aquele detalhe final, não todo o conteúdo e a riqueza também que vinha
de uma semana positiva com a mensagem final Do Peter Biondi. Do Peter Biondi. Muito bonito, aliás. Né? Muito legal. E do Bernstein, que são mais para discutir um acidente aéreo, um caso aéreo. Qual desses tem mais clique, mais visualização? E ou ambos te dão o mesmo prazer, ou como é que é? Não, hoje o Peter Biondi, a gente, o Asa News, né, que era essa live, ela diminuiu um pouco. Né? A gente via que, por exemplo, as pessoas não têm paciência hoje de ficar 2 horas, às vezes, assistindo uma live. Então, só se o assunto fosse realmente importante. Infelizmente, os acidentes que acontecem, Voipers, né, o da Air India, as lives estavam sempre com uma boa visualização. Infelizmente, né, o povo quer saber o que acontece e o FlySafe estava sempre em alta, né? Mas a gente reparou que o Asa News era sempre complicado, as pessoas não gostavam de ficar 2 horas, e aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte, às vezes a gente discutia 10 assuntos numa mesma live, 4 para falar, então era bem complicado. Eu falei, vamos fazer o Asa News com poucos assuntos e menos participantes, e o Peter Biondi, que o pessoal curtia, né, a notícia dele, fala assim, vamos fazer um episódio só com ele. Toda terça-feira posta agora as notícias curtas com o Peter Biondi. Então ele tem um episódio dele de 20 minutos. E o Bernstein, logicamente, quando o Bernstein entra no FlySafe, ele sempre traz o comandante voou Airbus e fez todo o curso do NTSB, ainda é filiado ao NTSB, não pelo Brasil, mas ele tem um conhecimento assim incrível. O Bernstein realmente impressiona pelo conhecimento técnico dele e assim realmente merece elogios. Né? Então quando ele está na live, realmente a gente vê que o número de visualizações decola, né? E agora, por exemplo, Jefferson Fragoso, né, que começou a participar também, que ele investiga acidentes, a última live que a gente fez com ele, o pessoal curtiu demais. Então tem várias pessoas, o Ivan Carvalho, né, com grande... Então o Lauro Júnior, outro que tem um canal sensacional, foi nosso professor Natan. Que legal. Ele trabalhava na academia, dava aula pra gente. Depois ele se mudou pro Canadá, agora é engenheiro, tem um responsável pela linha de produção do A220 lá em Montreal. Né? Um amor de pessoa também. Também, muito legal. Beleza. Vamos aproximar e pousar então, comandante? Vamos! Posso soltar os comissários? Pode. Capitão Bob, obrigado pelo seu tempo, generosidade e principalmente pela contribuição que você faz para todos nós da aviação. Eu que agradeço a oportunidade, a honra. Você não é voz única, tenha certeza que a sua voz ecoa e ajuda a muita gente, eu inclusive. Então, obrigado pelo seu tempo. Eu sei o quanto você se dedicou para estar aqui, o quanto você sofreu no trânsito de São Paulo aqui. Obrigado por ter chegado. Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto, é nóis. Como é que a gente encontra o Capitão Bob nas mídias? Bom, temos o canal do YouTube, no Instagram, @canal_asa, né? E tem no YouTube a mesma coisa, @canal_asa. Meio mais fácil, né, de vocês entrarem em contato. Mandem mensagem no privado e a gente conversa com vocês. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu!